Oi, galera! Deu bom, a gente conseguiu! Conseguiu Nossa, sincronizar. perfeição! Eu não sei se esse vai ser o último episódio, eu acho que Vai é. não, Não, tipo, o último episódio da de nós, temporada. da temporada de nós quatro, nós duas juntas. Aham. Mas, se for, qual episódio for, saiba que, se for na hora que a gente gravou, que essa é uma grande conquista. Com A gente certeza. falar um oi juntas, tá? Queria só É que vocês verdade. soubessem disso. Muito emocionante. Muito lindo. Ai, pois tá. Gente, então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do NumiCast. A gente tá aqui na nossa segunda temporada, falando sobre design experiente de aprendizagem, tudo que envolve o universo aí da aprendizagem ativa, metodologias ativas, empreendedorismo e o que mais fizer parte da Numi aí, do mundinho da Numi. Beleza? É isso. E hoje o episódio é sobre processo criativo. A vela acendeu? Processo criativo, amei. Magia. Processo criativo, gente. Como criamos as nossas metodologias autorais, tudo que a gente tem autoral, curso, né? Enfim. Como criamos? Menina, que pergunta. E aí eu vou dizer que vou começar dizendo que Sofia é uma das grandes responsáveis por sistematizar o nosso pensamento na Numi. Tô chocada. Tá chocada? Muito. Então, você sabe, eu já tinha te reconhecido por isso? Já, Acho que né? uma vez ou outra Sim. já. Então, novamente, agora publicamente. Gente, Sofia, a gente foi convidada pela Campus Party em 2018, né? Eu acho. Uhum. E eles pediram pra gente facilitar uma experiência para adulto. E a gente, na época, a gente trabalhava com criança, você não sabe disso, volte para a primeira temporada, escute lá sobre a nossa trajetória. E a Sofia, a gente queria ter um método, né? A Sofia falou, Amanda, criei um método pra gente de como a gente cria os nossos cursos para as crianças hoje, que são cursos que têm um feedback muito bom, cursos muito criativos, que usam metodologias ativas. E a gente pode ensinar para as pessoas ali, para os adultos, como usar. Eu falei, carai, Sofia, amei. Então ela criou um método bonitinho num Canvas, não sei o quê. Fomos lá e fizemos o primeiro Dexa Canvas de Nume, gente. E, e ele ficou ali até a segunda versão dele, em 2020, que ela também pensou em tudo. Tudo. Chegou, ai, minha, então eu fiz isso aqui, ó. Desenhou, gente. Ela fez na própria mão dela, tá? Com o iPad que ela tinha que foi roubado em Berlim. E, e ela fez aquilo ali, criou outro Dexa Canvas 2.0, até a gente chegar no Dexa Canvas 3.0, que rolou. Aí foi diferente essa criação, né? Foi. Então eu queria que Sophie, você é nossa convidada de Ai, hoje! obrigada. Eu queria que você compartilhasse com a galera como que dá, como que funciona essa sua Meu mente cérebro. pra ela sistematizar, assim, e também compartilhar como que foi esse processo criativo do Dexa 3.0. Uhum. Menina, muito obrigada por todo De reconhecimento. nada, querida. Chocada, não foi nada. Queria primeiro dar os devidos créditos, porque assim, eu sistematizei, mas da onde? Eu não tirei do nada, né? Eu tirei do trabalho em conjunto aqui. Mas eu lembro que cada versão do Dexa veio de uma necessidade diferente, mas eu acho que antes disso, a nossa base, a raiz de onde a gente veio, diz muito sobre esse processo. Então, nós somos aprendizes autodirigidos, né? A nossa área de atuação, nossa especialidade veio de um caminho autodirigido, que obrigou a gente, muitas vezes, a ir atrás do que a gente queria, encontrar uma solução, porque não existia uma solução, né? A gente queria criar aulas mais criativas, e aí a gente ia catando aqui, uma metodologia aqui, uma coisinha ali, e só que a gente precisava sistematizar em algum momento. Então, eu acho que a vida me obrigou a a pegar os cacarecos que a gente ia juntando no caminho e juntar, tipo assim, beleza, o que que isso significa, né? Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto talvez venha da minha mente analítica, de dar um pouco de sentido ao caos. Então, por esse lado, acho que é bom. E aí, como a Amanda falou, o primeiro Dexa Canvas, eu nem lembro se... Era esse nome que a gente já dava, né, na primeira versão? Era.
Acho que sempre foi. É, mas veio dessa coisa da Campus Party mesmo. E aí eu lembro de eu sentada no sofá da minha sala, pensando assim, meu Deus, a gente cria experiências tão legais, os cursos para as crianças, né? Nossa, as crianças amam, é tão diferente de tudo que eu já vi, tão diferente de tudo que elas já viram. Como será que a gente faz isso? Porque era uma coisa meio intuitiva, né? Tipo, não intuitivo, porque, claro, a gente se capacitava muito, fazia muito curso, mas, tipo assim, A todo gente não tinha um mundo. diploma pra isso, né? É Que isso. respalda, entre muitas aspas, assim. Exato. Então era realmente com base no que a gente achou no meio do caminho. E aí eu parei, nossa, como é que a gente faz isso? E aí eu fui fazendo a prova real, sabe quando você faz na matemática, tipo, 1 mais 2 é igual a 3. 3 menos 2 é 1. Então, tipo, esse caminho inverso. Eu fui fazendo isso com o nosso processo criativo. E aí eu cheguei em alguns elementos de, ó, beleza, sempre que a gente senta para criar um curso para as crianças, a gente começa entendendo quem é aquela criança, né? O que que ela gosta, o que que ela não gosta e tal. Depois a gente entende o que que a gente quer com aquele curso. Ah, então pode ser os objetivos. Aí fui montando assim. A versão 2 eu não lembro o que que. Qual foi a necessidade por trás Foi dela. atualizar mesmo. Eu acho que a gente começou a usar e a gente viu que faltava algumas coisas não precisava. Uhum. E, e você surgiu com uma coisa nova, assim, mas eu acho que o que mais teve de diferente foi o formato como ele tava. Uhum, sim. Fisicamente, né? É, porque eu acho que talvez tenha vindo também quando a gente mudou a identidade visual da Numi. É, Então ainda era uma coisa muito diferente sim. do que a gente estava fazendo. Mas aí, a terceira versão veio muito recentemente, ano passado, final do ano passado, em que a gente. A Amanda, ela cria um hate por algumas coisas. Como, por Ai, exemplo, o pobre do sim. termômetro. Odeio. Odeio. E na versão um tinha uma coisa parecida com o termômetro. Tinha, que era. Eu Não lembro lembro. dele, mas não lembro o nome. É, mas eu odiava também. Era tipo valores, premissas e valores. Ah, não, Isso! Ah, gente. eu gosto. Então, à medida que a gente ia fazendo, principalmente o Exit, né, alguns cursos, a galera ia dando feedback. E a gente ia identificando que tinha algumas dificuldades ali que a metodologia não poderia apoiar mais. Uhum, Então, a gente resolveu, dar uma repaginada. E aí o processo foi diferente, foi mais baseado em evidências. uhum, Então, o que eu fiz foi pegar feedback tanto dos mentores, então são pessoas que estiveram na posição de aluno e agora estão na posição de mentores, então já viram muito o Dex e tem muita familiaridade. Também peguei feedback de alguns alunos, fui jogando nas comunidades que a gente tem, e aí fui pegando cada etapa. Então, persona, quais são os feedbacks dessa etapa? Objetivos, quais são os feedbacks dessa etapa? E também tive uma outra etapa de pegar referências. Então, tem os arcos da aprendizagem da Chaos Pilot, tem a metodologia da perestroika, tem do Trahern, tem, enfim, fui vendo várias referências e vendo qual que poderia nos inspirar, né? Em termos da questão visual, também quais são os elementos que eles usam, que de repente a gente não usa, se faz sentido, tem alguma coisa parecida e tal. E aí, depois fazendo o cruzamento dessas duas coisas, eu fui definindo, eu acho que persona não tem como tirar, mas dá pra gente deixar mais mastigadinho pra facilitar a vida da galera que, quando for fazer uhum. persona. Então, fazendo esse encaixe. Agora, o que não fiz dessa vez foi fazer à mão, porque já não tem mais meu iPad. Foi roubado. Tadinha, gente. Eu acho que a primeira vez que eu vi a reação das pessoas vendo o Dexa Canvas 3.0 foi apresentando para os mentores dessa turma do Exit 11. Então, quando eu vi, eu tava meio nervosa, porque eu tava, meu Deus, será que a galera vai gostar? Será que não vai? Será que eles vão falar, meu Deus, elas deviam voltar pro antigo? Uhum. Estragaram. Estragaram. E tudo bem também, a gente poderia refazer, né? Criar uma nova versão, 3.2. Uhum. Mas, pô, é um negocinho que dá um trabalho ali, né? Depois a gente revisou juntas, né? Eu dei uns pitacos e Foi. tal. E quando eu apresentei pro time de mentores, eles ficaram. Eu via eles assim na telinha, que foi no Zoom, né? Ah, amei. Sabe?
Nossa! Alguém até tirou do microfone, do mudo, e falou: Nossa, que coisa linda! Nossa, bem melhor! Ai, Nossa, amei. Eu juro, não sabia disso, não. juro! E aí mandando nos comentários do Zoom, falando que amaram, não sei o quê. Hum. Muito mais visual, muito mais estruturado. Meu Deus, adorei a persona. Nossa, objetivos do lado das métricas faz muito mais sentido. Amei. Validando o que a gente fez, sabe? Uhum. Então, ter esse feedback ali ao vivo foi muito bom. E a gente vai ter o feedback também agora dos PTAs, que são o projeto de transformação de aprendizagem do Exit 11, que a galera coloca o Dexa Canvas em prática, né? Num projeto real. Vamos ter esse feedback agora também nessa primeira parte do Exit, ver como que vai se dar. Mas eu acho que vai ser tudo. Eu acho que a gente tem essa tendência. Existe uma tendência, quando a gente tá falando de processo criativo, você vai atualizando as versões, né? Alfa, beta, gama, XYZ. Mas pode existir uma tendência a você colocar coisas demais em vez de simplificar e enxugar. Às vezes, o processo pode ser que requeira mesmo um detalhamento maior. Mas também, às vezes, a ideia de enxugar aquilo ali pode ser uma boa ideia também. Então, eu acho que as pessoas têm uma ideia de que a evolução do processo criativo é mais. O que não é verdade. A evolução do processo criativo, ela pode ser menos também, né? Sim. No nosso caso, eu não sinto que a gente fez mais. Eu sinto que a gente tirou muita coisa que não precisava, mas a gente colocou mais mastigado para as pessoas. Pra gerar menos dúvida na hora Gerar de menos fazer. dúvida. E a gente colocou muito detalhadinho, né? O que precisa na persona, não. A gente realmente pegou cada etapa do processo criativo e colocou ali. E eu olho ali e vejo que não tem nada que não precisa estar ali, sabe? Ufa. Ufa. Foi a primeira coisa que eu pensei, tem alguma coisa que não precisa estar aqui? Eu acho que quando eu estava revisando, teve alguma coisa, eu falei, Sofia, acho que isso aqui a gente tira e tal. Você falou, tá bom. Sim. Então, eu acho que sim. A gente conseguiu transformar ele, assim, hoje na melhor versão que ele pode ser. Pode ser que ele mude daqui a um tempo. A nossa tendência, né, é atualizar. Não achar que tá ganho, que vai ser assim pra sempre. O processo criativo, ele é isso também, né? Sim. É você gostar do que você fez, mas querer melhorar depois de um tempo, sabe? Sim. E colhendo os feedbacks, né? Então, eu vi que a gente usa muito essa palavra, feedback, menina. A gente tem que eliminar, né? Você falou, eu gostei da sua reflexão. Sim. Agora, eu gostaria de trazer, assim, outra característica dos nossos processos criativos como um todo, mas agora, o reconhecimento é seu. Vou te dar todos os créditos. Que é o seguinte, gente. Fala. A Amanda, ela tem uma capacidade de execução, assim, absurda, assim. Quando ela para pra fazer um negócio, ela vai lá e faz. Volta pra cá. Nem sempre para, mas quando para, vai lá e faz. Mas eu sempre me senti muito incentivada por você, dessa coisa do, tipo, cara, sem enrolação, sabe? E eu acho que isso é uma das bases da NUME, de valores, sei lá. É uma coisa muito intrínseca nossa. Mas eu lembro que no início não era fácil pra mim, porque pra mim era tipo, ela tá muito apressada, tipo, mas o lance é objetividade, né? E é muito incrível ver como, quando a gente coloca isso em prática, muda tudo. Então, por exemplo, o processo criativo de criar uma metodologia, que foi o Dexa, poderia se estender por anos. Eu poderia parar para ler todas as referências teóricas de design experiente de aprendizagem, de metodologias ativas, de ciência da aprendizagem, de tudo. Eu poderia parar para entrevistar cada um dos nossos alunos. Eu poderia me delongar o tanto de tempo que fosse, poderia levar 10 anos fazendo. Mas a gente precisa parar e se questionar até que ponto é necessário e o que é fundamental para eu ter uma coisa massa no final. Então, não precisei de todas essas etapas. A gente pode ter novas etapas, né, em versões futuras, mas é muito legal ter esse olhar da objetividade. E isso vai contagiando. Então, por exemplo, Luísa, que tá aqui do lado, quando a gente queria gravar esse podcast, foi uma coisa meio de última hora, a gente já quis por muito tempo. Mas aí a Amanda vai se mudar, então a gente só teria uma semana para fazer acontecer.
E aí a gente tava tipo, meu Deus do céu, não vai dar tempo e tal. E Luísa falou, não, me dá que eu vou fazer pelo menos um planejamento ali pra gente não fazer do nada, né? Ter uma base. Mas Luísa Uhum. tinha, assim, horas pra fazer um planejamento de podcast. Então ela pegou todo o conhecimento da universidade, da faculdade de administração da vida dela, condensou em quantas horas? 2 horas? 3 horas? 2 horas. Duas. É, acho que foram 2 horas e meia, 2 horas, 3 horas. 2 horas e meia, 3 horas pra fazer uma consultoria de podcast. E ela fez um sprint, entregou o negócio mais completo da sua vida. Se ela tivesse uma semana pra fazer, 24 horas por dia, ela não teria feito um negócio tão legal, né? Uhum. Mesma coisa com a jornada de aprendizagem que a gente tá fazendo agora, né? Que é nesse formato de sprint. Da Total. gente ir, A escolhe um gente tá aqui, tema. a gente não fez, né? A gente, nossa, vai ser difícil, porque ainda não pegamos nisso. Mas a gente não vai cancelar. Não, mas a gente vai fazer. Vai Eu não tô fazer. com expectativa de cancelar, não. Eu já pensei algumas vezes em cancelar, Não, mas. vou cancelar, Não, porque se a gente cancelar, a gente não faz. Exato. Mas essa jornada de aprendizagem é muito legal, porque é uma forma da gente ser aprendiz dentro da nossa vida mesmo, né? E não só falar de aprendizagem, mas ser aprendiz. E a Uhum. Amanda criou uma metodologia também, em que você escolhe o seu horizonte, que é o grande tema que você quer estudar, que você quer estudar, que você quer aprender. Aí tem as ilhas, aí nas ilhas a gente escolhe quais são os conteúdos, né? Experiências, pessoas, tal, baseada no CEP mais R do Alex e do Conrado. Então, pegando também várias outras referências. E aí falou, gente, é isso aqui, a gente tem 3 meses pra fazer acontecer. E aí ia sempre batendo na tecla. A gente fala, vai, Amanda, essa semana não deu tempo de estudar. Vai estudar sim, vai fazer sua aprendizagem sim, porque é o compromisso. Então ela tava lá. E sexta-feira a gente vai fazer a nossa entrega da aprendizagem, baseada nessa metodologia, né? Acho que vai ser Então, legal. sim, então assim, cada uma dessas coisas a gente poderia nunca tirar do papel. Mas eu acho que essa ideia da agilidade, ela é transformadora, é absurda, assim. E não Uhum. vai ser o ideal fazendo desse jeito, né? Mas o ideal não existe. O ideal tá na Sim, nossa cabeça. sim. E uma coisa do processo criativo também é, é que é um pouco do que você falou em um outro episódio. Que a gente não é casa de ferreiro, espeto de pau. A gente é casa de ferreiro, espeto de ferro. Não é espeto de ferro na casa do ferreiro, né? Mas É, enfim, ó, viga aham. de ferro, acho que não, né? Enfim, minha Uhum. gente, a gente faz o que a gente fala. Então, a gente trabalha com criatividade, a gente trabalha com metodologias ativas, a gente usa isso no nosso trabalho. Então, incorporar isso também, né, na nossa vida. Eu vejo que muitos facilitadores, professores que dão aulas, cursos, treinamentos, falam muito e usam muito metodologias ativas, o design de experiências de aprendizagem nas próprias aulas, no trabalho, mas na vida não usam, né? Uhum. Então eu acho que esse processo criativo, assim, de trazer o que você ensina para o que você vive é muito importante também, né? Sim, é incrível. Tipo aquele negócio Sim, de. A própria imersão, né? Estratégia que a gente fez. Era no trabalho, mas era também na vida. sim. Gamificação dos hábitos, né? Que a gente já fez. O nosso Trello, né? O processo de aprendizagem, Trelinho, pô. nossa organização semanal. Também tem muito do nosso processo criativo como um todo. Sim. Ele é gamificado, né? Ele é gamificado. Uhum. Ele tem um sistema de pontos. O que mais que ele tem? Eu acho que ele não Hoje é em mais dia gamificado, não, né? Ele já já foi, foi, é já porque não foi. precisa mais É, de motivação, a gente acha a nossa própria. é. A gente hoje, ele é um sistema de pontos só, né? Sim. Mas temos isso, né? Também baseado, enfim, em metodologia. E tem uma coisa também que veio muito disso, do processo criativo do aprender fazendo, que foi a nossa profissão, Uhum. né? Sim. Então, eu costumo falar que a gente criou. Não, a gente não criou, mas pega a visão aqui. Que a gente criou a nossa profissão. Uhum. Porque a gente começou a facilitar aquelas experiências com crianças e adolescentes, que a gente conta na primeira temporada. E a gente foi fazendo aquilo ali baseado no que a gente achava, do que a gente tinha lido, feito os cursos de metodologias, enfim, mas também na nossa vivência, no que a gente achava que deveria ser, Uhum. né? Como que deve ser um curso interessante, que as crianças vão aprender, e a gente fez.
E a gente foi construindo, se aprimorando, lapidando. E aquela vivência ali, aquela aprendizagem autodirigida, aquela troca, a gente foi se descobrindo como designer de experiências de aprendizagem. Uhum. Mas a gente não sabia que isso tinha um nome, né? Nossa, não mesmo. E a gente foi descobrir isso quando a gente foi criar eu acho que foi quando a gente foi criar o Exit, em 2019. Não foi DXA? DXA. A gente ia criar um curso. Caraca, a gente ia criar um curso que ia ser grandão, presencial. E a gente tava dando um Google, tipo, o que a gente vai colocar? A gente chegou no DXA, que era o Design de Experiência de Aprendizagem. Curso de Design de Experiência de Aprendizagem. Porque a gente entendeu que era isso que a gente fazia, né? Era. E aí a gente deu um Google pra ver se tinha algum curso com esse nome, pra gente não imitar ninguém. E a gente descobriu que isso era uma profissão, né? Na verdade, a gente foi pelo nome em inglês. A gente achou esse nome em inglês, a gente não acha ele em português. Em português a gente não Então era o Learning Experience Design. E aí a gente falou, meu Deus, aí a gente entrou em contato com os gringos e não sei o quê, só pra descobrir que brasileiro faz muito melhor, né? Então é isso. Nem tudo que é bom vem de fora. Então a gente se apropriou daquilo ali, mas eu acho que uma coisa que, às vezes, que é muito importante no processo criativo é referência. É você ter muitas referências diversas, não só da sua área. Mas uma outra coisa é a gente tem dificuldade de bancar a nossa criatividade quando não está imposto por um livro, por um diploma, por uma faculdade. Então, a gente não se sentia ainda apropriada do design de experiência de aprendizagem, até a gente saber que aquilo tinha aquele nome, porque a gente achava que era algo intuitivo, algo da nossa cabeça, algo. E não era. Quando a gente foi ver e colocar isso no papel, a gente descobriu que aquilo era sim uma metodologia, né? Mas não existia numa universidade tradicional, não existia um diploma para isso, né? Hoje a gente tá aí no nosso processo de criar a nossa pós, tá? Então, assim, spoilers. Então, eu acho que o processo criativo, ele também precisa de um salto de fé, sabe? De uma coisa de, vou tentar, vou falar que é isso aqui, vamos ver se é isso aqui, sabe? E ir lá e testar, assim. E eu acho que foi o que foi pra gente. Lembro até que com a Luísa, rolou isso também. A Luísa ficou atrás de uma pós de marketing, não sei se ela lembra disso. O professor dela fez o nosso curso e tal. E porque ela não se sentia respaldada, porque ela ficou muito tempo trabalhando, estudando para concurso, né? Tão bonita. Muito tempo estudando para concurso. E aí ela entrou pra Nume para trabalhar com marketing e tal. Ela tinha um conhecimento prévio, mas tinha um tempo que ela não estava atualizada, né, no assunto. E ela foi atrás dessa pós, que o que ela aprendeu fora da pós foi muito maior do que o que ela aprendeu na pós, né? Tudo isso pra quê? De novo, pra gente se validar, né? Porque a gente tá dentro do sistema. E a gente trabalha com isso, trabalha validando outros tipos de aprendizagem, né? Aprendizagens não tradicionais, aprendizagem que foge do sistema. Então a gente também precisava se bancar nisso, né? E hoje a gente se banca, mas demorou pra gente dar esse salto de fé, assim, né? Total. E sabe o que eu tava lembrando esses dias? Porque assim, faz um tempo que eu tava pensando em fazer mestrado. E minha mãe, ela é muito acadêmica, ela tem doutorado, tipo, tudo dela, ela é bem acadêmica. Então ela também fica falando, me perturbando pra fazer mestrado. E meu marido também é muito acadêmico, ele é pesquisador, então ele também fica, você tem que fazer mestrado, tem que fazer mestrado. E assim, eu tenho uma parte de mim até quer fazer mestrado, pela curiosidade, sabe? Pra entender o que mais tem aí de conteúdo, né? E me ajudar também a sistematizar uma ideia das coisas que a gente tem trabalhado e tal. Mas eu parei pra pensar e a gente nunca foi questionado sobre isso, já reparou? Já. Ninguém nunca falou, eu não vou contratar vocês porque vocês não têm um diploma. Não, cara, tipo, pro que a gente trabalha, eu acho que assim, um médico precisa sim do diploma. Sim. Um engenheiro, né? Tem profissões que são muito necessárias. E eu acho sim que a academia tem seu espaço, óbvio que tem, de construção da ciência e tudo mais, mas não apenas a academia que tem um conhecimento válido. E... Até porque quem é que valida isso, né? É uma pessoa, é o quê? Um homem branco, europeu, né? Quem é que valida a ciência? A indústria. Exato. Então, tudo a gente tem que problematizar, né?
Tudo tem seu espaço, sua validade. Exato. Inclusive, um parênteses, estava vendo uma estatística de que na ciência e tecnologia tem 14 vezes mais pessoas brancas do que na sociedade como um todo. Então, tipo assim, isso significa uma reprodução enorme dos mesmos pensamentos, mesmas visões de mundo e tal. Então, esse é um ponto muito importante. Mas nem tudo vai ser via academia. Se a gente tivesse esperado achar após o curso, né, a formação perfeita para trabalhar com design experiente de aprendizagem, a gente ia estar até hoje esperando. Sim. Porque não existe. Então, quando a gente viu que não existia, a gente foi construindo o nosso caminho de aprendizado. Pegando referências teóricas, sim, pegando ali trabalhos feitos dentro da academia, mas também pegando vivências de fora, inclusive experiências informais que são incríveis, que inspiram muito a gente. Então, acho que é isso, é entender a diversidade de conhecimentos e saberes que existe no mundo e se inspirar nesses diversos espaços, né? A gente já brigou por isso, cara. Eu dei uma risadinha porque eu lembrei disso. A gente brigou por isso. Eu falei, Sofia, pra que você quer ir lá pra Holanda pra fazer isso? Nossa, acho que nem era na época de Holanda ainda, acho que era antes. Era alguma coisa que você queria fazer fora. Estônia, na época da Estônia, porque achava que precisava de um diploma, não sei o quê. Sofia, você não é, Amanda, por um diploma. Eu falei assim. Enfim, foi, acho que uma das poucas brigas. A gente deve ter tido uma das brigas na vida, assim. Duas, três, né? Duas, três na vida de Numi, que é tão pouca que marca. É verdade. Então, essa eu acho que foi uma que marcou por essa divergência de pensamento. Acabou que Sofia foi fazer umas coisas fora, né, Sofia? E nenhuma foi acadêmica. Nenhuma foi acadêmica. Mas foram programas de longa duração, né? Uma delas foi numa universidade e tudo mais. Sim. E não supriu muito aí, né? As expectativas. Mas foi legal pra ter referência. Sim. Mas uma coisa que a Amanda sempre fala é que na educação, na nossa jornada de aprendizagem, a gente tem que dar sempre o nosso consentimento, né? Nossa, eu acho isso incrível. Saber que o que eu tô aprendendo ali é porque eu escolhi aprender e não porque alguém mandou. E sabendo que eu tenho direito a qualquer momento de falar não, né? Que eu tenho o direito de sair daquilo se aquilo não fizer mais sentido. Sim, é isso. Eu tô indo pra faculdade porque o natural do sistema é sair da escola e ir pra faculdade, né? De um sistema de pessoas privilegiadas. Ir para uma faculdade, ou eu tô indo porque eu quero estudar aquilo ali naquele formato, eu sei o que eu preciso fazer para eu sair, sei que eu não vou pagar multa, sei quais são as condições para eu dar um não, sabe? Então, dar o consentimento para aprendizagem é você também saber que você e como você pode dizer não. Então, é saber tudo que está envolvido naquilo ali, né? Então, vou fazer uma faculdade, vou pesquisar as melhores faculdades, as que eu gostaria de entrar, quais são os programas, como que eu posso sair dali se eu quiser, sabe? Assumir as rédeas. Exatamente, é isso. É ser motorista aí do seu carro da aprendizagem, né? Total. E o que fica, Sofia? O que fica aí desse episódio? Me conte você. Qual é a grande lição que tiramos? Menina, eu acho que uma grande lição que me veio que eu não tinha nomeado ainda é isso do salto de fé. De que a gente precisa, às vezes, se bancar. Às vezes eu faço isso pra flertar. Me banco. Tipo assim, eu não tô no melhor dos dias, mas eu falo, eu sou a mais bonita daqui. Levanto assim, coloco os peitos pra fora, assim, fico aqui. E tô lá. Tô assim. É o fake until you make, né? É o finge até você ser de verdade ali. Então é o salto de fé no processo criativo de vou lançar isso aqui, vamos ver no que dá, sabe? Se der um ruim, fala que foi a versão beta, sabe? Exato. Então, eu acho que é isso, assim, não depender de uma validação assim tão grande, tão difícil como uma validação acadêmica pra fazer o que você quer fazer. Amei, menina. E você? Pra mim, eu assino embaixo. Eu acho que não tem sensação mais gostosa, mais incrível de saber que a gente pode criar o que a gente quiser sem precisar de uma superestrutura, de uma universidade, de uma faculdade, de alguém, de um mentor, de alguém que valide. Então, cara, a gente quer fazer uma metodologia, vamos sentar aqui, vamos fazer, a gente sabe, a gente tem as metodologias, a gente tem o processo. Pega um post-it colorido, que tudo se resolve. Exato.
E assim, que a gente quer criar um curso novo, a gente sabe como fazer, a gente quer fazer um podcast, um roteiro de podcast, a gente quer lançar um curso de jeito diferentão, a gente sabe como ir atrás desse conhecimento, né? Então é muito. É maravilhosa a sensação de liberdade, de, cara, a gente consegue, sem. Não tem nada que me impeça, sabe? Mas Sim. nesse sentido, assim. Boa. Então eu queria que todo mundo sentisse isso, uma vez na vida. É isso, querida. Então, é tudo isso, né? Tudo isso, gente. A gente se vê em breve. Em breve, em breve. Um beijo grande pra vocês. Até a Tchau. próxima.